Amém, querido? Aleluia. Louvado seja Deus. Graças e paz, irmãos. Amém. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a transmitir a sua palavra. É verdade que não é fácil a gente ministrar para pastores, porque a nossa classe é bem orgulhosa, né? Essa é a verdade. A gente muitas vezes quer ser ministrado e é por isso que é muito difícil, às vezes. Somos mais avaliados do que ouvidos. Essa é a verdade. Porém, a nossa preocupação não deve ser essa, e sim falar aquilo que acreditamos. E a ideia aqui não é ensinar ninguém. A gente só vê pessoas aqui que já conhecem bem a palavra, e sim compartilhar, né, das nossas experiências. Eu sou casado há 26 anos com a mesma mulher, né? Em nome de Jesus. E hoje, falando de qualificação, às vezes nós temos algumas interpretações que alguns colegas não gostam, mas a gente fala aquilo que a gente acredita dentro da palavra de Deus, não é isso? Em nome de Jesus. Tenho 2 filhos, a gente pastor, graças a Deus podemos casar. Quando você procura um padre, ele fica um pouco complicado para aconselhar a respeito de casamento e de filhos, né? Só que pastor é casado, tem filhos, e nós temos experiência para contar, né, para ajudar, né, os nossos colegas também. É bem verdade que é bem diferente às vezes a criação na minha casa e também na sua. Nós temos aqui algumas qualificações bíblicas. É interessante, temos muitos textos que vai nos ajudar a treinarmos os nossos filhos, ajudá-los. Mas, irmãos, eu confesso uma coisa para vocês: é muito difícil criar filhos. Eu confesso para vocês que, para mim, sempre vai ser uma tarefa muito difícil. Talvez você tenha mais facilidade que eu. Eu não consigo encontrar uma receita pronta. Você pegar essa receita na Bíblia e você aplicar na vida do seu filho e ele sair prontinho. Eu não consigo ver isso. Tem recomendações? Tem. Uma vez alguém perguntou para mim o seguinte: o meu filho será salvo se eu caminhar com ele, como Provérbios lá diz? Anda com essa criança nesse caminho, no caminho em que deve andar. Ele será salvo, pastor? Eu disse, não. Ali fala de conduta, e muita gente pensa que é para ser salvo. Você não pode salvar seu filho, eu também não posso salvar o meu. Agora você pode ensinar seu filho a amar a Deus. Você nunca vai poder derramar esse amor de Deus na vida dele, porque só quem faz isso é Deus. Romanos 5,5 diz isso. Aí como é que você vai conseguir ter certeza que teu filho é salvo? É bem complicado isso aí. Agora você não pode desistir de aplicar aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia nos recomenda. E a ideia é essa. A gente sabe que quantos pastores perderam as famílias? Aconteceu algo interessante no começo do meu ministério, e eu queria introduzir com isso aí 2 coisas. A primeira, em uma Assembleia Geral, a gente estava realizando essa Assembleia Geral no liceu, me ajuda aí os mais antigos, quando um pastor muito antigo da convenção, que graças a Deus não está mais com a gente, ele já tinha jogado as carteiras da ordem, e olhe que essa convenção ajudou muito ele, e eu sou testemunha disso. E a gente conversando assim, e ele perguntou se eu já estava na obra, disse, já faz alguns meses. Ele disse, olha, tenha muito cuidado com a obra, porque eu perdi minha família por causa da obra de Deus. Ele disse isso assim, um pastor antigo. Imagina eu começando, sem nenhuma instrução para a família, fui para o campo missionário, sem nenhuma instrução do que era casamento. Eu só tinha 1 ano de casado. Eu tenho 25 anos de ministério, 26 de casado. E eu precisava de um pastor daquele antigo, né, me ajudar. Ele disse, eu perdi minha família, minha esposa não quer ir para a igreja mais, meus filhos querem saber nem de Jesus, nem de igreja. Porque tudo que acontecia na igreja eu levava para a mesa. Aí eu disse, pastor, eu não tenho nem
assim, gabarito para lhe dar um conselho, mas eu estou começando agora, mas eu não quero fazer isso não, levar as coisas para dentro. Minha mesa é para tratar da minha família. Igreja eu trato no gabinete e com os irmãos. Agora, levar tudo para casa, eu acho que o erro foi esse aí do Senhor. Eu estava começando agora e estava aconselhando um camarada que já tinha vários anos no ministério. Inclusive ele não está mais, já faz tempo, não está na convenção. Isso foi uma das primeiras coisas que aconteceu de experiência quando eu fui para Patos. E a segunda coisa, irmãos, foi a questão de tempo. Que a gente não conseguia dar esse tempo de qualidade para a família. Isso não sei se aconteceu com os colegas, mas comigo foi muito difícil, porque eu acredito que todo pastor sério, ele se cobra muito, mesmo que a sua denominação não cobre dele, mas ele se cobra muito na questão da obra de Deus. Ele quer sempre mostrar, né, tanto para a denominação, como para a igreja que te enviou. Ele quer mostrar que o crescimento ali é real, que as coisas vão acontecer. E ele esquece um pouco da família. E ele casa de uma forma tão profunda com o ministério, que ele deixa a desejar e vai negligenciar, sim, o pastoreio da sua casa. Isso aconteceu comigo e não sei se com todos. E já é bom aqueles que estão começando a aprender isso aqui também. Por isso é muito perigoso. A gente vai para o campo missionário e às vezes com aquele amor, aquela vontade, aquela tesão todo de fazer a obra de Deus, e de repente a gente esquece de que os nossos estão se perdendo dentro de casa. Dentro de casa. Quando eu falo muito daquela passagem do filho pródigo, eu nunca falo em uma só pessoa do filho pródigo, e sim dos filhos, que para mim os dois estavam perdidos. Tanto aquele que saiu como que estava dentro de casa. E às vezes a gente faz isso. A gente perde aqueles que estão dentro de casa. Por isso, queridos, é muito bom a gente começar falando a respeito disso, mas antes da gente da continuidade, eu queria ler com vocês o texto que foi proposto aqui para essa manhã, em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3. A gente não vai falar de todas as qualificações, porque não é o propósito aqui, e sim essa questão da família. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 2. Nós vamos ler do 2 ao 5, diz assim, nessa linguagem da King James: é fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para o ensino. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhe serem submissos com todo respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, foi proposto para a gente aqui falar em cima desse tema, o líder e o seu relacionamento familiar. Eu gosto muito de falar para a família, gosto muito de falar para casais, principalmente, porque eu não tive instrução nenhuma e me dediquei um pouco mais nessa área. E gosto demais, e sou muito aberto para falar sobre a questão sexual, porque a Bíblia fala muito sobre isso, e às vezes as igrejas esquecem de falar. Por isso que eu gosto de falar muito. Mas não é o caso hoje, sim, esse relacionamento, né, que o líder e o cristão deve ter com a sua família. E como eu estava dizendo para os irmãos, nessa introdução, eu negligenciei um pouco no começo a minha família. A gente foi para Patos grávidos, meu filho nasceu lá, inclusive meu filho é membro dessa igreja hoje, casou com a filha do pastor Alexandre,
Tem quem diga que ele vai ficar no lugar do pastor Alexandre, não sei. Se Deus assim tiver ministério para a vida dele, amém. Eu nunca cobrei isso dele, nunca cobrei nada do meu filho, a não ser que ele amasse a Deus. Essa é a cobrança que eu tive, sempre tive com os meus filhos. Ame a Deus. Nunca cobrei deles se formar, fazer faculdade, nada disso. Isso é uma coisa que eles têm que querer, amar, gostar e fazer. Mas sempre cobrei dos meus filhos, ame a Deus. Se não amar a Deus, está perdido. E não é pai e mãe que vai conseguir colocar esse amor no coração dos filhos. Não vai. De maneira nenhuma. Nós vamos andar com ele, dar exemplos, ter vida com Deus, andar nessas qualificações, tentando fazer a vontade do Senhor. É tanto, que a gente não cria um personagem para a gente se vestir, que isso é perigoso demais. Isso acontece com muitos pastores. A gente começa a observar na Bíblia algumas qualificações e começamos a querer vestir um personagem que vai viver essas qualificações e que, na verdade, na íntegra, não ama a Deus e, quando chega em casa, não vive aquilo que a palavra de Deus ensina. Nós trabalhamos com pastores, vai aí para 14 anos, tanto na ordem foi 6 anos, e nós estamos com 2 mandatos aí, em partes, com pastores e região. E o que a gente vê, irmãos, no nosso meio, é incrível. Pastores confessando coisas incríveis. Pastores com depressão, pastores com ansiedades, que estão nos cultos e que na hora, no meio do culto, não conseguem cultuar, tem que sair dali para ir passear, porque eles não aguentam ficar no culto. Você imagina como é que está a situação da casa desse pastor, a vida dele está assim. Imagine a casa, pastores que confessam que sim, são viciados em algumas coisas, naquilo que a gente prega, ensina, pornografia, de sair disso, pastores envolvidos com isso, pastores que são violentos em casa, pastores que são pessoas que têm que estar sendo repreendidos o tempo todo, e é bem verdade que muitos deles nem querem ouvir, muitos deles não têm humildade nem sequer para aprender, porque já acham que sabe muito. Essa é a nossa classe, e nós sabemos que é isso é verdade. E trabalhamos muito essa questão. Estamos hoje trabalhando uma temática com os pastores, que é a saúde mental do pastor. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no nosso meio. Porque muitas vezes nós vivemos uma aparência para agradar a nossa membresia, e que na verdade nós não somos essa pessoa. E que no púlpito pregamos uma coisa, e quando saímos do púlpito, vivemos outra realidade. Onde no púlpito nós somos aquela pessoa em que a igreja admira, em que muitas vezes a gente compra a ideia que somos perfeitos, e que a igreja também compra a mesma ideia que somos perfeitos, e que na verdade nós não somos. E que muitas vezes, sabe o que acontece? Nós negociamos princípios por conta dos nossos filhos. Negociamos princípios por conta das nossas esposas. É muito sério, irmãos, quando a gente entende o que é qualificação. Porque uma coisa é quando alguém chega para você e diz assim, você está errado nisso. Outra coisa é quando a Bíblia diz que você é um desqualificado. E muita gente não quer ouvir isso. Porque a Bíblia diz essas qualificações para que eu e você viva sem vestir um personagem. Viva porque ama a Deus e entende que nasceu para isso. O viver com Cristo, irmãos, não é somente a gente levantar as mãos, mudar de vestes, deixar alguns vícios. Não é isso somente. Se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. A gente tem esse exemplo muito forte quando a Bíblia fala de Nicodemos. Religioso de quem? Que nem ele, não tem. Conhecedor que nem ele tem aqui. Mestre, rico, influente, ensinava as pessoas, conhecia de tudo, da Torá, da lei de Deus. Mas Jesus disse, você não nasceu de novo.
Você imagina um cara zeloso, um judeu zeloso, ortodoxo, um cara que dizimava, um cara que, no mínimo, ele jejuava 2 vezes por semana, que era a ideia. Jesus disse: você não nasceu de novo. A gente precisa pensar, irmãos, rever os nossos conceitos nessa questão. Por isso, irmãos, alguns pontos que eu queria chamar a atenção de vocês. E o primeiro dele, dito essa introdução, é despojar e se revestir. Despojar e se revestir. O porquê disso? Porque no momento em que eu entendi que estava negligenciando a minha família ali no começo do ministério, eu precisava me despojar. Em termos de quê? Ter humildade de entender que eu precisava pedir perdão à minha família. Porque eu estava ligado demais, casei com a igreja, e a esposa com certeza vai sentir isso, os filhos vão sentir isso aí. E eu vou dizer uma coisa para vocês. No começo do ministério, muitas vezes as esposas ficam com ciúme da igreja. A gente pode até dizer que se a tua esposa ela for convertida, ela vai amadurecer nessa área. Mas no começo isso acontece. Mas por que eu falo de convertida? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, irmãos, poucas esposas de pastores são convertidas. E eu vou dizer uma coisa mais a vocês. Tem poucos pastores convertidos também. Às vezes é forte, né, ouvir isso. Eu até falei para o Alisson, né? Ele não gravasse as minhas mensagens, né, porque eu não sou político. Né? As pessoas podem ouvir as coisas e querer processar, porque eu não sou político. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. E o que a gente vê, e que a gente trabalha com pastores é isso. Não existe ainda um nascer de novo. Existe sim, irmãos, se vestir de uma pessoa religiosa. Onde as pessoas olham e conseguem enxergar em você a maneira bonita de se vestir, a maneira bonita de pregar. Você é um teólogo, você estudou, você consegue ter uma mensagem legal, bonita, mas você não precisa prestar conta às pessoas. E é isso que a gente percebe, irmãos. E quando a gente, voltando para cá, para o primeiro ponto, de se despojar, eu queria que a gente lesse esse versículo aqui em Efésios, junto com os irmãos. Vou falar a respeito disso rapidinho, nesse primeiro ponto. Vou tentar ser sucinto rápido aqui, prático, para que os irmãos não se cansem. Efésios, no seu capítulo 4, vai trazer para a gente uma coisa interessante, é a partir do 22. Efésios 4, 22. Diz assim, irmãos, no sentido de que, quanto no trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do novo entendimento, e vos revestis do novo homem, criando segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Olha, irmãos, uma coisa é você chegar para a família e dizer assim, reconhecer: eu estou sendo negligente com você, minha filha, a esposa. Estou sendo negligente com você, meus filhos. Uma coisa é pedir perdão, outra coisa é você se despojar e se revestir da verdade. Observe que o texto ele é muito claro para a gente, que eu preciso fazer morrer esse velho homem e agora se revestir do novo homem. O perdão em si, às vezes ele não vai ter, irmãos, tanto valor se ele não for verdadeiro. Quantas pessoas a gente aconselha que elas estão magoadas uma com a outra e ela diz assim, ó, tá bom, pastor, eu vou perdoar porque a Bíblia diz que tem que perdoar. Essa pessoa não liberou perdão. Ela está sendo só religiosa. Vocês estão entendendo? Não. Ela precisa se despojar, ela precisa se revestir do novo homem, ela precisa deixar
deixar esse velho homem de lado. Irmãos, uma coisa eu digo a vocês: o cristão, aquele que nasceu de novo, ele tem que ter facilidade de perdoar e de pedir perdão. Se ele não conseguir, é porque não aconteceu o novo nascimento na vida dele, ele não se revestiu disso que Paulo nos ensina. Ele não conseguiu, por isso que as pessoas pedem perdão e cometem novamente os mesmos erros. A gente chega para a família e pede perdão à esposa, pede perdão aos filhos, de repente estamos sendo cobrados novamente, porque não existiu. Por favor, obrigado, querido. É porque não existiu, irmãos, o arrependimento verdadeiro. Quando existe o arrependimento verdadeiro, é quando o homem, ele se despoja desse velho homem, e o novo homem surgiu na vida dele, e ele tem uma facilidade de perdoar, de liberar perdão, de pedir perdão, e a facilidade ainda é maior dele lutar para não fazer de novo. E é bem verdade que isso precisa acontecer nas nossas vidas. Isso é despojar do velho homem, se revestir do novo homem. Como o arrependimento é essencial, devemos entender que o arrependimento bíblico envolve mais do que confessar os nossos pecados e decidir não cometê-lo mais. Por isso que a Bíblia nos ensina a se despojar do velho homem e se revestir do novo homem. É importante isso para que a família venha com certeza caminhar de maneira sadia, como a Bíblia ensina. Segundo ponto, chama a sua atenção. Lembre-se das qualificações bíblicas. Irmãos, uma coisa em que eu tenho, olha mesmo, antes de falar do temor que eu tenho. Eu fui criado desde os 8 anos de idade na rua. Tive que trabalhar muito cedo, porque minha família era totalmente destruída. Meu pai e minha mãe nunca casaram, a coisa era horrorosa. Não vou entrar em detalhes, é muita coisa. E tive que trabalhar muito cedo e fui para as ruas, porque em casa não dava para viver. Eu não me lembro de ter dormido bem, uma criança. Eu não me lembro de ter dormido bem na minha casa. Eu dormia melhor na rua. E fui trabalhar, fui ser vendedor ambulante, fui trabalhar na rua. E hoje eu sei por que Deus permitiu tudo isso. Porque nas ruas você perde o medo de tudo que você imaginar. Irmãos, quem mora na rua não tem síndrome, não tem nada dessas coisas de pegar doenças, de depressão, essas coisas. Isso não existe, irmão. Na minha época eu nem ouvia falar disso. Quando eu ouvi a primeira vez a pessoa falando de depressão, eu disse, que coisa linda, eu queria conhecer, o que é isso? Eu sabia o que era isso. Perdi o medo de tudo, dormia na rua, tinha que matar um leão literalmente por dia. Você tem que entrar à força em artes marciais, senão você morre na rua. Você tem que andar armado na rua. E a gente sabe disso. Perdi o medo de tudo, irmão. Aí quando Deus me leva para Patos, para um lugar onde eu não conhecia, nunca tinha saído de João Pessoa, aí eu entendi, irmão, porque eu tenho que perder o medo. Eu entendi o processo de Deus na minha vida, porque eu tinha que passar por aquilo. Me levaram para um lugar onde tinha só a igreja, uma escola, e o resto era bordel, irmãos. E boca de fumo. Pastores aqui sabem o que eu estou dizendo. Eu disse, eu estou num lugar certinho. Eu fui criado em favela, dormia na rua, não tenho medo de entrar em canto nenhum. Não tenho medo de entrar em canto nenhum. Eu sabia que Deus tinha algo para a minha vida. Por isso que eu digo para vocês uma coisa, eu não tenho medo de nada na minha vida, mas tem uma coisa que eu busco muito a Deus para não fazer, e é ser um pastor desqualificado. Eu oro muito a Deus para não cair em pecado, em termos de acontecer escândalo. Sabe por quê? Eu tenho um entendimento bíblico. Abriu-se
o entendimento por causa do Espírito Santo de Deus na minha vida, que é melhor que a gente não conheça, do que conhecer, irmãos, e viver uma vida de um personagem. Não adianta, irmãos, a gente mentir para nós mesmos, achando que estamos agradando a Deus, sabendo que verdadeiramente a Bíblia nos recomenda a sermos essa pessoa que o Senhor nos chamou para ser, e a gente viver diferente. Irmãos, não dá, de maneira nenhuma. Eu peço a sua atenção nesse momento, pastores, irmãos, liga o celular em nome de Jesus, culto, adoração, servir a Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Olha mesmo, lembre-se dessas qualificações, lembre da sua obrigação. O apóstolo Paulo descreve claramente as qualificações de um pastor nas Escrituras. Deve ser marido fiel à esposa. Uma coisa que a gente estudando, eu sei que muita gente não vai concordar, mas eu não estou preocupado se você concorda ou não. Mas é uma coisa que você podia pensar. Quando ele fala assim, marido de uma só mulher, alguns entendimentos antigos, alguns pais da igreja, alguns teólogos, tem uma interpretação antiga que ele ensina que o bispo, pastor, superintendente, tudo isso está dentro, né? O ministro, que ele passe por aqui no ministério, tendo uma só mulher. Eu sei que muita gente interpreta, e hoje é mais comum falar sobre a questão de um marido ser fiel à esposa. Ele não trair a esposa, mas existe sim uma interpretação, e é bom de pensar nisso, que ele fala disso. Ou seja, isso aqui seria contra um segundo casamento. Isso aqui seria contra um segundo casamento. Por isso que hoje não é aceito o marido, o bispo ser marido de uma só mulher. Eu ainda estou muito ligado a esse pensamento. Eu sei que para muitos que querem casar novamente, porque tem pastores que já casou 3 vezes, não é verdade? E eu acho que isso está normal. E aquilo que era pecado há alguns anos atrás, hoje não é mais. E eles estão brincando com o matrimônio. Isso é a verdade. Mas, irmãos, se você puder, em nome de Jesus, se qualificar nessa área, ame, desfrute dessa única mulher que Deus te abençoou. Em nome de Jesus. Ser fiel na questão aí de adultério, irmãos, é também algo que eu e você devemos observar como homens e mulheres de Deus. Claro e evidente isso aí. Mas, queridos, preserve o seu casamento. Ame. É muito importante a gente pensar nisso, irmãos, sobre essas qualificações. Irmãos, se eu fui uma pessoa altamente prostituta, até os 16 anos, eu me converti do 15 anos, no ano que eu ia completar 16. Eu tinha mulher com 11 anos de idade, eu era uma criança, dentro de casa. Eu sei o que é prostituição, irmãos. Eu sei o que é ser tentado. Eu nunca imaginei casar com uma mulher e viver 26 anos com ela. Se não for Deus, irmãos, homem nenhum consegue fazer algo assim. É um feito que vem do Espírito de Deus. Quer dizer que você não consegue? Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Nós conseguimos sim. Agora, uma coisa que é de suma importância. Eu tenho que amar a Deus. A minha esposa tem que amar a Deus. E o que nós estamos percebendo é que a esposa, no começo, fica com ciúme da igreja e continua isso a vida toda, cobrando do marido que devera se envolver, amar a Deus e fazer a obra de Deus de uma maneira em que ela também não seja alguém irrepreensível. Ou não é assim? Deixa eu abrir meu coração com vocês, nessa parte da qualificação aqui. Já preguei em vários lugares, nem faço questão de pregar nos outros lugares, porque eu tenho uma igreja. Porque, é como eu falei para vocês, muita gente quer ser ministrada, quer avaliar o que você fala, como você diz. É tanto que muitos pastores querem impressionar os outros. Chega aqui, no grego tem isso, no hebraico tem isso, e o povo vai querer saber disso. O povo quer saber de se alimentar. Alimente o povo,
você nem se alimenta nem alimenta o povo quer impressionar. E pastores gostam muito disso, de impressionar os outros. E que na verdade, irmão, o que está faltando é pastorear. O que está faltando é amar a Deus e o rebanho que Deus confiou nas nossas mãos. É isso que está faltando. E a gente sabe que essa é a verdade. Pregando em muitos lugares, eu tenho observado, e eu não só observo, porque todo mundo já me conhece. Se for colega, amigo, vai ouvir. Prego em alguns lugares que os pastores não cultuam a Deus. Pastores que são piores que diáconos, e que você está ali sentado para adorar o Senhor, primeiro, não chega na hora para adorar, dá o culto pela metade, e isso a esposa vai no mesmo caminho, e os filhos também, e o camarada não para quieto no culto, e fica andando para cima e para baixo, e mexe numa coisa e mexe em outra, e Jesus quer falar com ele e não consegue, irmão. Que camarada difícil, irmãos, para falar com Deus é a coisa mais simples do mundo. Agora, para Jesus falar com esses camaradas dessa forma, é a coisa mais difícil. Agora, o que acontece, irmãos? O cara não consegue entender o que é um culto a Deus. Você já imaginou, irmãos, aqueles que não têm prazer em cultuar? Irmãos, eu sei que muita gente tem muitas questões de nós vamos morar no céu, né? Entendemos sobre o novo céu e nova terra, mas uma coisa eu digo, quem não ama cultuar a Deus, irmãos, não tem condição de passar a eternidade com Cristo, irmão. Pelo amor de Deus. Aí ficamos em igrejas em que esposa de pastores dorme o culto todo, irmão. E você tem que pregar com um pentecostal. Dê glória para se acordar. Irmão, é horroroso, ela não consegue cultuar a Deus. Pastores dormem também. Sabe o que está acontecendo agora? O cara manda mensagem na hora de culto, irmãos. Na hora de culto, o pastor está mandando mensagem, esposa de pastores, filhos de pastores, no culto, irmãos, manda mensagem no celular, não escuta nada. Está feito uma irmã, que a gente falava isso quando era na igreja do pastor Almir, tivemos uma vigília que a irmã dormiu a noite toda. De manhãzinha alguém disse, deu um glória, ela se levantou, ele disse, irmã, a senhora perdeu o melhor da vigília. Ela, o que foi? Quando o anjo da asa quebrada passou. Ela disse, eu vi, pastor, eu vi. O anjo da asa quebrada, irmão. Irmãos, muita gente está assim, pastores, famílias inteiras, que não ama a Deus, não cultua e não consegue adorar o Senhor. Agora, eu estou falando, irmãos, que na questão de não teremos jamais uma família perfeita. Mas, irmãos, você precisa amar a Deus e a tua família também. Porque se não amar, meu irmão, a gente sabe o estrago que faz. A gente sabe disso. Essa é a verdade. Ou não é assim? Deixa eu pular mais um pouco. Eu gosto muito de falar da palavra de Deus, eu sei que vocês também. Mas eu vou pular um pouco aqui. Ainda nesse segundo ponto que eu chamei a atenção de vocês sobre as qualificações, a gente observa aqui a lista de Paulo, aqui em 1 Timóteo, também em Tito, né? Que Tito também vai falar isso. O capítulo 3, o capítulo 3 não, o capítulo 1 de Tito, vai falar assim para a gente, ó. Que ele também fala essa lista de qualificações, né? Tem Timóteo 3 e também tem Tito. Tito 1,6, que diz assim, ó. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de desolações, nem são insubordinados. Olha mesmo, essas qualificações é muito séria. A gente passa a vida toda tocando terror dos nossos filhos, né? Você tem que ser assim, porque ele é cobrado, irmãos, de uma forma que ele vai crescer entendendo assim, ó, eu tenho que ser perfeito porque eu sou filho de pastor. Por isso que eu não cobrei dos meus filhos. Você quer ir para o culto porque você ama a Deus ou porque eu estou levando você? Isso é até com a esposa. Porque a gente cobra de maneira errada. A gente chega para a esposa e diz, olha, você é minha esposa, tem que estar lá. Eu me lembrei de uma vez que eu sempre gostei muito de escola bíblica.
e sei que poucos gostam. Eu me lembrei que uma mulher chegou para um homem que estava dormindo, já era 10h30, 11 horas. Não, 10h30, 9h para 10h30. Chega para ele e diz: você não vai para a escola bíblica, não? Ele: não, estou muito cansado. Você precisa ir para a escola bíblica. E ele disse: poxa, me dê um motivo que eu tenho que ir para a escola bíblica? Ela disse: porque você é o pastor da igreja. Pensa, não é não? Às vezes somos cobrados, irmãos, porque nós temos um título, porque a gente foi consagrado, ou a gente precisa entender, irmãos, que a cobrança vem de mim mesmo, porque eu amo a Deus. Eu tenho que amar isso aqui. Se eu não amar isso aqui, irmãos, eu digo a vocês, como eu disse para outros, deixe isso, pelo amor de Deus. Você vai se arrebentar. Se a gente não ama vidas, pessoas, e amar, que eu estou dizendo aqui, irmãos, quando se trata de amar o rebanho, é amar sem ela te esperar te amar, sem você esperar ela te amar. É um amor incondicional. O pastor tem que entender isso. O pastor não tem que fazer as coisas para esperar elogio, para esperar, irmãos, reconhecimento de pessoas, não. É porque foi confiado na mão dele, irmãos, o rebanho de Deus. Você entende isso aqui? Isso é muito sério. Por isso que até aqueles que são solteiros, vai casar, meus queridos, não vai atrás de beleza, estética, essas coisas. Vai atrás de pessoas que verdadeiramente amam a Deus. E que vai estar com você nessa obra, irmão, até Jesus voltar. Porque senão fica difícil, queridos. Eu nunca cobrei dessa forma. Você ama cultuar, você ama Deus, você ama ler a Bíblia, você ama viver com Deus, você entende que nasceu para isso, você entende que esse chamado que Deus tem para você é exclusivo, é seu, Deus te escolheu para isso. Aí você está, sim, no lugar certo. Mas se não, meu querido, deixe. Uma vez um colega pastor adulterou pela segunda vez. E eu disse para ele o seguinte: se fosse você, eu não ia mais viver na obra de Deus. Aí ele estourou: que isso? Por quê? Que conversa é essa? Davi não era pastor, não, meu. E sofreu com força, aceitou. Você é um ministro e que você desprezou a qualificação. Com que cara você vai sentar na frente de uma família para aconselhar uma família? Eu não tenho essa coragem que você tem, não. Para mim isso é loucura. Ah, mas você pode até pensar assim, mas não foi perdoado, quem está dizendo que não foi? É restaurado, quem está dizendo que não é? Eu estou dizendo que a qualificação é algo diferente. Você não precisa ser pastor, você vai para o banco, vai aprender, vá fazer a obra de Deus de outra maneira, não precisa ser ministro. Isso é uma coisa que eu penso e entendo. Estou preocupado se você acredita ou não. Olha a minha cara, eu vou nem dormir hoje, cara. Não estou. Você está entendendo? As qualificações como é importante na nossa vida, ou a gente vive ou não vive, ou a gente é ou não é, ou a gente é de verdade ou não é, meu irmão. Adianta viver dessa forma? Nós vamos se desgastar de uma forma que vamos adoecer. Vamos adoecer também o rebanho de Deus. Um grande amigo meu disse para ele: como é que você passa 2 anos com a crise no casamento? E vocês conhecem o pastor que disse isso. 2 anos numa crise no casamento e você não consegue, não tem coragem de entregar a igreja a alguém que está sadio? Que a gente não quer largar o osso. O que está acontecendo? É sério, irmãos. Se a gente almeja o episcopado, ou a gente leva a sério uma vida com Deus, ou a gente não precisa vestir um personagem de maneira nenhuma. Tem outras coisas aqui, mas eu vou pular. Vou pular aqui para o terceiro. Ame e compreenda. Ame, compreenda e deleite-se com a sua esposa. Também é essencial que mantenha diante de si o desígnio de Deus para o casamento. Pode ser visto nos mandamentos de Paulo ao marido e à mulher. O livro de Efésios: a esposa deve submeter-se ao seu marido, como faz ao Senhor. E o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja e se entrega
por ela. Eu gosto muito desse texto, trabalho muito esse texto com os casais. Eu queria, com vocês, dar uma olhada em algumas questões aqui, tá bom? Essa questão de amar, né, de compreender, de se deleitar com a sua esposa. Nós estamos vivendo, irmãos, um dilema muito grande nesse instante, dentro das igrejas, que é o movimento feminista. E isso entra muito através dos ministérios femininos. Ministério feminino é antibíblico. Aí você pode querer inventar o que quiser. É antibíblico, não tem pastora, não existe bispa. Isso até feio bispa. Oxe, que coisa horrorosa. Irmão, pode me chamar do que for, de quadrado, do que quiser, irmão. A Bíblia diz, isso é um princípio, não é nem uma qualificação. É um princípio bíblico. Aí você quer aceitar, quer negociar princípio, é com você. Comigo não. É simples assim. As qualificações estão ali para o bispo, para o pastor, está ali até para o diácono, que é o oficial. O Batista leva tão a sério isso, que lá está os oficiais na qualificação, né? Tanto pastor como o diácono. Por isso que é os oficiais da nossa convenção. Por isso entenda isso de uma vez por todas. Isso é um princípio. E quando quebramos esse princípio, a gente abre as portas para esse movimento feminista. Quantas igrejas, eu digo a vocês, as que eu conheço, que tem pastora, irmãos, existem valores invertidos de maneira gigante dentro da igreja. Quem tem experiência aqui com pessoas assim, sabe o que eu estou dizendo. Quem manda é a mulher, e quem toma microfone da mão do pastor é a mulher. A mulher faz e demanda, e ele é um desqualificado, porque ele não toma conta da casa dele. E vai tomar conta da casa de Deus aonde, mar assombrado? Vai nunca! Nunca ele vai. Agora, muitas vezes a gente pensa, sabe o que é isso? É acorrentar a mulher. A gente pensa que ela tem que submeter à força. A gente pensa que tem que cobrar dela de uma forma forte. Não é isso não, meu irmão. Não é isso que tem que acontecer. Observe que primeiro a submissão é como ao Senhor. É tanto quando ele fala aqui para a esposa, um versículo antes ele fala para toda a igreja. Nós temos que submeter ao Senhor. Mas observe uma coisa, se você, homem, ama a tua esposa, como Cristo ama a igreja, essa mulher vai submeter de maneira com certeza, normal, sem pressão. De uma maneira assim, natural, melhor dizendo. Porque ela vai olhar para esse homem que ama ela. Eu sempre uso, e eu boto muito na conta dos homens, a questão quando a mulher não gosta de estar na igreja, quando a mulher não está caminhando com ele, quando o filho não está caminhando com ele. Eu boto muito na conta dele, porque aqui diz em Efésios, que ele tem que amar como Cristo ama a igreja, e aqui diz que é o Senhor que purifica a igreja. E se ele está falando disso, ele bota na conta do homem essa questão do homem cuidar da sua esposa, também nessa parte espiritual. Cuide da sua esposa. Eu me lembro de uma frase, eu era ainda jovem na igreja do pastor Almir. Não sei se Joséildo estava nesse tempo, lá nessa época. Outros pastores aqui também foram de lá, mas não estão aqui. Que não sei se era uma psicóloga, ela foi falar lá sobre casamento. E ela disse uma coisa que eu achei interessante, até hoje eu guardei. Eu sempre troco a fruta, viu? Mas não tem muita relevância. Vale o que ela falou. Ela disse assim, falando sobre submissão, ela disse, se meu marido, meu esposo, chegar para mim e dizer assim, coma casca de mamão. Ela disse, eu como. Aí parece uma coisa assim, oxe, peraí, coisa absurda, né? Mas sabe como ela concluiu? Ele nunca vai fazer isso comigo. Porque ele ama a Deus como Cristo ama a igreja. Olha a diferença. A submissão, ela não é imposta. Eu sei que muita gente está dizendo, não, mas ele tem os mesmos valores. Claro, a gente está falando de questão de ser humano, não. Mas existe a hierarquia, sim. E que o homem tem, sim, como qualificação de governar a sua casa. Governe a sua casa. Assim você vai estar apto para também governar na casa do Senhor.
assim como a palavra de Deus tem nos ensinado. Eu não vou me estender muito, porque a hora já está passando, né? Observe bem. Quarto e último. Pastoreie, treine e instrua seus filhos. Quarto e último. Pastoreie, treine e instrua os seus filhos. Eu queria ler com vocês, e vou encerrar com isso, falando a respeito desse assunto, de pastorear, de treinar e instruir os seus filhos. Deuteronômio, esse aqui também é um texto muito conhecido de todos, fala do chamar, né? Muito importante isso aqui. Capítulo 6 de Deuteronômio, do verso 4 ao 9. Não vou me estender muito, mas vou deixar algumas coisas aqui. Ouve Israel, que é o chamar, né, que é conhecido, né? Todo mundo conhece. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus, e o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e será por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais das tuas casas, da tua casa e nas tuas portas. Todo mundo conhece bem esse costume, né? Mas eu queria que a gente pensasse o seguinte, irmão, nessa questão de treinar filhos, né, de instruir filhos. Eu sei que a gente passa mais tempo treinando a igreja, treinando o filho dos irmãos, tendo mais tempo com a igreja, mas a gente precisa ter tempo para a família, precisamos sentar com os nossos filhos. Essas recomendações aqui são muito ricas, a gente sabe disso, de sentar com os filhos, de caminhar com ele, de maneira assim mais sólida, de mostrar para ele quem é o Senhor, porque a ideia aqui todo mundo sabe, que era para que as gerações fossem crescendo, amando a Deus, conhecendo os mandamentos do Senhor. Para não acontecer o que aconteceu lá no livro de Juízes, todo mundo sabe, né? As gerações começaram a perder isso aí, e não amava mais a Deus, e não estava mais interessado na história do Senhor. Aqui a ideia é que o povo entendesse quem é esse Deus, e é só um, ele é único, é esse que tem que ser adorado, é esse que tem que ser amado. E as gerações eram crescendo ouvindo isso o tempo todo. Ouvindo isso o tempo todo, era colocado na cabeça das crianças o tempo todo. E isso o pai e a mãe, eles sentavam. Como muitas vezes a gente não tem tempo nem para sentar com os filhos. Eles sentavam com os filhos, eles caminhavam com os filhos. Tem todo aquele costume, né, deles andar, né, dentro das roupas com textos, né, de colocar nos umbrais das portas. Tudo costume até hoje ainda tem. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Tudo isso era recomendado para que eles amassem a Deus, servissem a Deus, não se esquecessem de Deus. A nação tinha que crescer ensinando isso e vivendo isso. Mas, irmãos, quantos na história ficaram no deserto? Todos menos Caleb e Josué, daqueles que saíram da escravidão, né? Porque os que nasceram também entraram. Mas dos velhos, que também era instruído. Está lá pai, mãe, filhos, todos morreram, não entraram na terra prometida, por desobediência. Eu quero dizer uma coisa para vocês, não adianta. Se a gente ensina, se a gente senta, se a gente caminha, se a gente dá exemplo, se a gente faz o que a gente for para fazer, se eles não amar a Deus, irmãos, só vão ouvir. Irmãos, quem teve o único pastor verdadeiro, fiel, o único professor, o conhecedor de todas as coisas, foi Judas. Alguém teve professor igual a Judas, irmão? Alguém teve, irmãos, uma palavra genuína que nem Judas? E qual foi o fim de Judas? Não adianta, irmão, ser somente ouvintes. Se não nascer de novo, se o teu filho não amar a Deus, você vai ensinar tudo a ele. Por isso que a gente às vezes cobra mais as coisas seculares do mundo do que as coisas de Deus aos nossos filhos. Porque não é fácil não.
Tem filho que envergonha o pai. Sabe por quê? Porque o pai nem aprendeu na Bíblia que tem que exemplar ele com vara. Pega uma varinha, meu irmão. Não mata, não. Quem disse que mata? Vocês conhecem os meus filhos. Louva a Deus. Eu digo para vocês que a coisa mais difícil do mundo é criar filhos. Nunca me envergonharam. Porque se envergonhar, meu filho, pode estar com a barba branca. Vai para a vara. Oxe, que não vai. É bíblico. Aí até aquele carro do Duarte diz, na minha época eu apanhei que só, hoje ninguém quer deixar eu bater, né? Vai para lá, meu irmão. Por isso, irmãos, a gente encerra com isso aqui. Mas como o pai cristão treina e instrui seus filhos no Senhor, Deuteronômio diz isso. Outros textos também diz isso. Mas ore a Deus pela sua família. A sua esposa, você, seus filhos, tem que amar a Deus. Se não amar a Deus, só vão ouvir e não vão viver. Essa é a realidade. Que Deus nos ajude para a gente não ser desqualificados. Amém? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos fazer uma oração. Vamos dar o pastor Moisés que falou um monte de besteira ali para ele orar, que é melhor. Ele orando é melhor. E já está dizendo que eu com 80 anos vou dar trabalho, né? Quem vai cuidar disso é ele. Vamos orar, pastor Moisés, que tem muito respeito e amo demais ele e a família dele. Vamos orar.